10 meses atrás nós começamos uma série que nós começamos a falar sobre a cruz no último dia, no último domingo do mês, que é o nosso domingo de ceia. Então hoje nós vamos estar ceando junto ao final do culto. Então todo último domingo do mês a gente começou há 10 meses atrás, lá em março, a trazer uma palavra que lembrasse da obra da cruz, daquilo que Jesus fez na cruz por nós. E hoje a ideia é que nós encerremos essa série, né, com a última mensagem aqui. Você não precisa ter ouvido, né, as outras mensagens, as outras 9 mensagens, né, para captar o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Não há essa necessidade, mas caso você tenha curiosidade, lá no nosso canal no YouTube tem as outras 9 mensagens. Então você pode voltar lá atrás se você quiser e ouvir uma por uma. Né? Nós construímos ali como se fosse uma história, né, acerca do significado da cruz, daquilo que foi realizado através de Jesus, através da vida de Jesus na cruz, e como nós fomos abençoados e o que isso implica para nós. Mas hoje eu gostaria de terminar falando sobre o Evangelho da cruz. Né? No mês passado nós falamos sobre a batalha da cruz, antes nós falamos sobre as 2 faces da cruz, hoje eu quero terminar falando sobre o Evangelho da cruz, que nada mais é o Evangelho que Jesus ele veio trazer, né? As boas novas que nós às vezes não conhecemos. Né? As boas novas que às vezes nós conhecemos parcialmente, não totalmente. Né? Que muitas vezes a gente está ali há anos e anos e anos dentro da igreja e isso nunca foi pregado para nós de forma verdadeira, de forma bíblica, 100% de como isso deve ser passado. Né? Então eu gostaria de, hoje, a gente falar sobre o Evangelho da cruz. Eu gostaria que todos já fossem abrindo, por favor, em Romanos 3, no verso 23. Quem quiser estar mais alinhado com o que eu vou falar aqui, eu estou usando a versão NAA, a Nova Almeida atualizada. Então, quem tiver aí virtualmente, fica mais fácil. Mas, como eu estava dizendo, eu cresci dentro da igreja. Né? Eu nasci dentro da igreja. Desde pequeno, meus pais me educaram dentro da igreja. E eu creio que muitos de vocês também, e muitos de vocês já estão há muitos anos aqui na igreja, mas possuem uma ideia de evangelho que soa mais ou menos assim, o que eu vou falar agora. Jesus me livra do inferno e me dá o céu. Quem por muito tempo creu que salvação era isso? Jesus me livrou do inferno e me possibilitou ir para o céu. Eu por muito tempo eu criei dessa forma. E dessa forma eu sigo com a minha vida. Jesus morreu por mim, Ele me salvou, Ele me tirou do inferno, Ele me salvou e me levou para o céu, e dessa forma eu posso viver a minha vida de forma feliz, tranquila e alegre. Quantos creram assim por muito tempo? Acredito que 99% das pessoas aqui. Só que Romanos 3, que nós vamos ler aqui, ele não apresenta um plano de escape, ele apresenta um Deus justo que salva pecadores de um jeito justo. Né? Então salvação, a gente vai ver aqui, e eu por muito tempo entendi isso de forma errada, eu entendi o Evangelho de forma errada. Salvação não é só perdão de pecados, gente. Salvação é troca de dono. É uma troca de senhor. Antes você era escravo de algo, agora você é escravo de outro. E é isso que nós vamos falar aqui. E aqui, nessa cultura eclesiástica que nós temos na nossa realidade brasileira hoje, até fora do Brasil, mas falando aqui da nossa realidade brasileira, entra uma frase que confronta essa cultura toda, que é: tudo que eu tenho pertence a Deus. Não é só uma frase sobre dinheiro, não estou falando só sobre dinheiro, posses, propriedades, né? É sobre direito, é sobre quem manda e quem obedece. Amém?
Então nós temos um problema. Os cristãos hoje, aqueles que se dizem cristãos, eles têm um grande problema. 99% dos cristãos hoje, eles querem um Salvador, mas eles não querem um Senhor. Esse é o grande problema. 99% das pessoas que frequentam uma igreja, elas querem a salvação, mas elas não querem um Senhor. Querem um Salvador, mas não querem um dono. É até interessante porque num versículo que nós vamos ler aqui, ele fala assim, justificados gratuitamente por sua graça. Nós gostamos dessa parte, né? Através de Jesus nós fomos justificados de graça. Pela graça, parece redundância, né? Gratuitamente pela graça, nós fomos justificados, né? E glória a Deus por isso, né? Nós fomos justificados, né? Mas muitas vezes a gente resiste à implicação do que vem logo em seguida essa frase no versículo. Mediante a redenção. E nós não entendemos o que isso significa, e nós vamos voltar a falar um pouco sobre redenção, igual eu já falei alguns meses atrás, que acho que foi em agosto que eu falei, eu estava até buscando lá o que eu falei alguns meses atrás sobre redenção. Então nós na verdade não somos perdoados, nós também fomos comprados. Nós não só fomos perdoados dos nossos pecados, nós fomos comprados por Jesus. Jesus nos comprou para Deus. E comprado não negocia termos, o comprado, aquele que é comprado, não negocia os termos com o comprador. Ah, você vai me comprar, só que eu vou querer fazer isso, isso e isso, tá? Então antes de você me comprar, vamos fazer aqui um contrato, né? O que eu posso fazer e o que eu não posso, eu quero que você coloque isso no contrato. Não existe isso. Ele não comprou 10% de nós, de cada um aqui. Ele não comprou 50% de cada um aqui. Ele não comprou 90% de cada um aqui. Ele não comprou 99% de cada um aqui. Jesus comprou 100% do que nós somos. As pessoas falam assim, eu amo a ideia de Deus me aceitar, mas eu quero continuar dono de mim. Se não fala, pensa, pelo menos. Eu quero ter os direitos, eu não quero perder os direitos que eu tenho de fazer o que eu gosto, de fazer o que eu quero, de fazer o que eu desejo. E Romanos 3, Paulo, de forma primorosa, ele resume o Evangelho em 3 sentenças. E nós vamos ler aqui, e depois eu quero discorrer de cada uma desses versos, mas nós vamos ler do 23 ao 25. Paulo ele faz um resumo acerca do que é o Evangelho, do que é o Evangelho da cruz, do que foi feito na cruz e o que isso implica para nós e como nós devemos agir diante disso. Então vamos lá, todos abriram aí Romanos 3, 23, vou ler até o 25. Quem quiser pode acompanhar aqui na TV também. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Podemos parar aí. Então vou ler de novo, tá? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Amém? Deixa no verso 23, por favor, aqui, Ricardo. Então ele começa assim, pois todos pecaram. O Evangelho começa com essa mensagem que derruba todo o nosso orgulho. Todos pecaram. E pecado não é um errinho.
Não é um errinho que a gente simplesmente pede perdão e está de boa. Pecado é uma afronta contra o Deus Santo. É interessante que para uma pessoa se tornar cristã, e quando a gente fala cristã, a gente precisa pegar o termo do que isso significa, né? A pessoa cristã, lá na época da igreja primitiva, era como se fosse um termo pejorativo. Você olhava para a pessoa e falava, ó o cristão aí. Ó o cristão, é tipo um cristozinho. Ó o cara que segue Jesus aí, o Jesusinho. Né? Então tinha esse sentido pejorativo. Né? Então quando falava cristão, era de forma pejorativa falando que aquela pessoa seguia Jesus. E se você segue a Jesus e se você é reconhecido por seguir a Jesus, é uma coisa muito boa. Então quando nós chamamos alguém de cristão, a gente está chamando essa pessoa de um verdadeiro seguidor de Cristo, uma cópia de Jesus. Né? Literalmente Jesus copy. Né? Estamos chamando ele de uma cópia de Jesus. E quantas pessoas dentro da igreja hoje são verdadeiramente cristãos? São verdadeiramente cópias de Jesus. Né? Então quando a gente se torna, e a gente está nesse processo de conversão, de se tornar um cristão, a pessoa que está nesse processo, ela precisa começar a notar o quão santo Deus é. E ela precisa enxergar o quão horrível o pecado é. Ela precisa ter noção disso. Esse é o primeiro passo para quem se converte. É entender o quão santo Deus é e o quão horrível o pecado é. E se você está realmente querendo crescer como cristão, e quando eu falo cristão, entenda, verdadeiro cristão, né? Você precisa começar a odiar o pecado cada vez mais e mais e mais e mais, porque Deus odeia o pecado. Se você está se tornando como Cristo, você precisa odiar o pecado. Quem odeia o pecado não flerta com o pecado. Quem odeia o pecado passa longe do pecado. Por quê? Porque Deus odeia o pecado e você ama a Deus. Consegue entender isso? Não tem como amar a Deus e flertar com o pecado. São duas coisas que não combinam, são opostas. E se você confessa Jesus como seu Senhor e está buscando uma mudança verdadeira de vida, mas você não está crescendo no seu ódio pelo pecado, provavelmente você ainda não é um cristão. Então, de repente, talvez você se diz cristão, mas você não odeia o pecado. Então, lamento dizer, você ainda está num processo, você ainda não é cristão. Quão horrível o pecado é? Já parou para pensar? Quem foi o primeiro que pecou? Adão e Eva. Né? Não vou entrar no mérito de quem pecou antes, para não dar briga entre os homens e as mulheres. Mas, pecou. E o que aconteceu quando Adão peca? Quando Adão peca, o universo todo é corrompido. Simplesmente, todo o propósito que Deus havia tido na criação é destruído. Né? A comunicação entre Deus e o homem, a comunhão entre Deus e o homem é cortada, é rompida. O universo é corrompido. Olha quão destrutivo o pecado é. Então, se Deus odeia o pecado e nós pecamos, nós estamos ofendendo a Ele de forma escrupulosa. Como eu disse no começo, o pecado não é um errinho. Sabe como é que é? É como se você estivesse dando um soco ou cuspindo no rosto de Jesus, igual os romanos fizeram lá. Quando você peca, você está cuspindo no rosto de Jesus.
Você está humilhando ele. É interessante, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Lá no dia da criação, lá em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, Ele criou as estrelas, né? E Ele ordenou que elas se colocassem em certos lugares. E as estrelas obedeceram. Elas estão lá até hoje. Ele criou os planetas e ordenou que os planetas se movimentassem em certas órbitas, cada um na sua órbita. E os planetas obedeceram. Eles estão aí até hoje. Estamos num planeta orbitando em torno do Sol. Porque Deus mandou daquela forma e até hoje isso acontece dessa forma. Né? Ele disse para as montanhas se elevarem e elas obedeceram. Ele disse para o mar, ó, mar, você só vem até aqui, ó. Daqui para cá é terra, daqui para cá você não passa. E até hoje eles obedecem. E Deus diz para nós, sua criação, né, para nós não pecarmos e obedecermos os seus mandamentos, o que é que a gente faz? As estrelas obedecem, os planetas obedecem, as montanhas e os mares o obedecem, mas nós, não. Olha que coisa, né? Pecado é rebelião. Pecado é rebelião. Adão e Eva se rebelaram contra o que Deus havia mandado. Em Gênesis 6:5 diz assim, ó, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Esse versículo ele tem uma palavra muito forte, que é continuamente. E ele viu que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Essa é a natureza de um homem antes de conhecer a Cristo, antes de se tornar um verdadeiro cristão. Coração continuamente mal. Tudo que o homem faz desagrada a Deus, e tudo que você faz soma para a sua condenação. Esse é o estado de uma pessoa que não veio a Cristo ainda. Tudo que ela faz soma para a condenação dela. Então, quão maligno é o seu coração? Continuamente. Mas de repente você pode discordar de mim. Pode falar, Felipe, meu coração é mal, mas eu faço muitas coisas boas, eu ajudo as pessoas e tudo mais. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar que existe uma tecnologia que eu consiga plugar um pendrive na sua cabeça aqui atrás, assim, ó. Eu consigo extrair da sua cabeça todos os seus pensamentos dentro desse pendrive. Aí eu venho aqui na hora do culto, nesse momento, plugo o pendrive aqui na TV e começa a passar um vídeo com todos os seus pensamentos. O que você acha disso? Provavelmente, se a pessoa aparecesse aqui pela primeira vez, vamos supor que é um pré-requisito para congregar conosco. Você precisa chegar aqui a primeira vez, eu vou extrair seus pensamentos e vou pôr na TV. Você provavelmente nunca mais vai voltar aqui. Por quê? Porque você já pensou coisas tão ímpias e horríveis, né, que você não pode nem compartilhar com o seu amigo mais próximo, muito menos com o seu cônjuge. Aqueles que são casados, ó, seu cônjuge já pensou tantas coisas horríveis que ele nunca compartilhou com você. E nunca vai compartilhar. Você morreria de vergonha diante de todo mundo aqui, se eu posse seus pensamentos aqui na TV. Embora todos nós sejamos igualzinho a você. Por mais crentes que nós somos, a gente sempre vem aquele pensamento horrível. Uma hora ou outra. Agora pensa comigo. Vamos supor que esse telão aqui
é no dia do julgamento final diante de Deus. E Deus vai passar todos os seus pensamentos na frente de todo mundo, de toda a humanidade que está sendo julgada. Como você se sentiria? Envergonhado. Muito envergonhado. E se seus pecados não tivessem cobertos, sua vergonha seria impossível de descrever. E quando Deus te enviasse para o inferno, toda a criação ficaria de pé, bateria a palma e adoraria a Ele, porque Ele fez justiça. Não é verdade? Todos adorariam a Ele por Ele ter te condenado, porque Ele é um Deus justo. Gente, isso é muito sério. Muito sério. O pecado ele é como um câncer que mata a alma. Ele vai matar a sua alma, o pecado vai matar a sua alma e vai te condenar no inferno. E a minha pergunta hoje para vocês é: você está reto diante de Deus? Se você morrer nesse momento, você tem certeza bíblica que você estaria correto diante de Deus? Uma pergunta difícil de responder, né? E pecado ele não é só o que nós fazemos. Então nós vimos aqui que o pecado é o que nós somos, é a natureza do homem caído. Faz parte da nossa natureza. A Bíblia diz que o homem nasce em pecado. Nós somos pecadores até a gente entender a verdade do Evangelho. E nós não conseguimos nos libertar do pecado por nós mesmos. Nós não temos esse poder. Nada do que nós façamos tem poder para nos libertar do pecado, da escravidão do pecado. E o pior, sabe o que é o pior? A gente culpa o diabo pelos nossos pecados. O diabo é o cara mais injustiçado da história da humanidade. A gente peca e a gente joga a culpa nele. Ah, é o diabo que botou essas pessoas na minha vida. Sabe, o diabo ele pode tirar férias, pode ir lá para Orlando, passar um mês lá nos parques da Disney, e a gente vai continuar pecando aqui. Os crentes vão continuar pecando. O diabo pode ir para Cancún lá, pegar uma praia, e as pessoas vão continuar fazendo tudo errado, porque o coração delas é continuamente mau. Essa é a natureza delas, não precisa do diabo. O diabo só vai e põe uma picanha do seu lado para você comer, gente. Mas a maldade já está no seu coração. E é por isso que a gente precisa de Cristo. Sabe, você não precisa de uma religião, você não precisa de uma igreja, você não precisa de amigos. Você precisa de um Redentor. Nós vamos falar o que é um Redentor. É aquele que derramou o sangue dele por você. E somente o sangue dele pode te purificar desses pecados. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Pega um leproso, um homem com lepra. Né? Um homem que a carne dele está apodrecendo, que ele vive sangrando e saindo pus por todas as partes do corpo. Vamos supor que eu tenho que pegar esse leproso e vestir ele adequadamente para um jantar. Então eu vou lá, vou dar um banho nele, vou tratar as feridas dele, vou passar remédio nas feridas dele, vou fazer a barba dele, vou ajeitar o cabelo dele, vou vestir uma roupa branca de linho, bonita. Depois que eu fiz tudo isso, tratei as feridas, vou vestir uma roupa bonita de linho nele, branca. Vai dar 3 minutos, a roupa vai começar a aparecer sangue nela. O pus vai começar a vazar de novo. A carne vai começar a se soltar. Ele vai começar a feder de novo. Isso é o que acontece quando um homem se torna religioso sem Jesus. Por um breve período de tempo, muito curto, ele consegue esconder quem ele é.
Pessoas que se dizem cristãs, mas não conhecem a Cristo. Por um breve momento de tempo ela consegue ser quem ela não é. Mas uma hora a ferida vai vazar para fora. O sangue vai vazar. O cheiro vai sair. Esses somos nós sem Cristo. Quantas pessoas você já enganou da sua igreja? Quando você estava em pecado. E você chegava aqui e ia embora e ninguém sabia o que você estava fazendo. Mas Deus, o Espírito Santo, estava olhando. Então todos pecaram. Todos pecaram. Verso 23, todos pecaram. E aí ele continua, e carecem da glória de Deus. O que significa carecer da glória de Deus? Carecer da glória de Deus, carecer nesse sentido aqui, ele significa estar aquém, não alcançar. Todos nós pecamos e todos nós não alcançamos, não estamos no padrão da glória de Deus. Tá? E também nós não participamos da glória que vem dele. O que isso significa? Significa que você não foi feito para você mesmo. Você não foi feito para a sua própria glória. Você foi feito para a glória dele. E essa é uma das maiores ofensas possíveis que a gente pode cometer contra Deus. Fazer tudo para a nossa própria glória. Viver para a nossa própria glória. Tomar decisões para a nossa própria glória. Né? Fazer as coisas para a nossa própria glória é como se a gente estivesse usurpando o trono de Deus. Usurpando o trono de Deus na nossa vida. É como se a gente praticasse os atos do próprio diabo. É isso que ele quer. Usurpar o trono de Deus. E quando nós vivemos para a nossa própria glória, é isso que nós estamos fazendo. Agindo igual o diabo. E mesmo, a gente pode falar, Felipe, mesmo cristãos genuínos, alguma vez na vida, vai tirar ali o foco, né? Vai começar, pelo menos por um breve momento, a viver para a sua própria glória. Em algum momento da vida de um cristão ali, muito reto, um cristão muito focado no seu relacionamento com Deus, em algum momento ele vai olhar, vai tirar os olhos da glória de Deus e vai olhar para a sua própria glória. É nesse momento que a gente passa a cheirar como um leproso. Então não é só que fizemos coisas ruins, é que nós fomos feitos para Deus e vivemos para nós. Esse é o problema. Essa é a grande raiz do problema. Nós fomos feitos para a glória de Deus, mas muitas vezes nós abandonamos isso, nós não entendemos isso e nós vivemos para nós mesmos. Nós temos os nossos sonhos, os nossos objetivos, nós temos os nossos planos. É tirar Deus do trono e sentar no lugar dele. No trono do nosso coração, da nossa vida. E aí continua verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Essas são as boas novas. Né? Isso é o verdadeiro evangelho. Nós somos justificados gratuitamente. Essa é a boa notícia, né? Evangelho é a boa notícia, significa a boa notícia, né? Essa é a boa notícia. Somos justificados gratuitamente por sua graça. Você percebe que talvez hajam pessoas aqui que são crentes há 5, 10, 15, 20 anos, mas que ainda não conhecem a Jesus? Você consegue enxergar isso? Pessoas que estão na igreja todos os domingos aí fora, que não conhecem a Jesus. Mas sabe o que é pior que isso ainda? É Cristo não as conhecer.
Pior que elas não conhecerem a Jesus, estando na igreja há tanto tempo, é Cristo não conhecer a elas. E aí você pode perguntar para mim, mas Felipe, como é que eu vou saber se ele me conhece? E aí tem dois pontos para a gente trazer aqui. O primeiro é, como você está caminhando? Você obedece aquilo que a palavra pede? Você obedece os mandamentos que Deus revela na palavra dele? Mas você faz isso só para ser salvo? Ou você faz isso porque ama a Cristo e quer ser como Ele? Veja, são duas coisas. Primeiro, você obedece. Ah, Felipe, eu obedeço. Por quê? Porque eu quero ser salvo. Então aí você é igual um fariseu, que obedecia porque queria alcançar a salvação, e não porque amava a Deus. Você confia somente em Cristo ou confia em você mesmo? Como você está caminhando? Segundo, você será conhecido pelos seus frutos. Você ama o mundo, então é porque você é do mundo. Você ama as coisas do mundo, então porque você ainda é do mundo. Seus frutos estão lá no mundo. A Bíblia diz, você será conhecido pelos seus frutos. Que fruto você está dando na terra? É isso que eu falei, você pode esconder aquilo que você está frutificando do melhor dos profetas, do pastor, dos irmãos da igreja, de toda a congregação, você pode esconder isso. Mas você não consegue esconder isso de Deus, o Espírito dele te persegue e te conhece. Em que lugar que você está hoje? Você está usando uma máscara para camuflar sua lepra de alma? Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se aí, no seu lugar hoje. E para o verdadeiro cristão ele diz isso daqui, ó, sendo justificado gratuitamente pela sua graça. O que significa ser justificado? Esse talvez seja a palavra mais importante de toda a Bíblia. O que é ser justificado? Vou dizer o que não é, o que não significa para a gente saber. Não significa que quando uma pessoa verdadeira crê em Jesus, ela se torna totalmente reta diante de Deus, que é transformado a tal ponto que ele nunca mais peque. Não significa isso. Mesmo os crentes transformados ainda pecam. Mas o pecado não é algo recorrente na vida dele. Não é algo presente no dia a dia dele. Mesmo profundamente transformados, a gente ainda vai ter que lutar contra a carne, contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo também. Nós vamos ter que continuar lutando. Então, ser justificado não nos tira dessa condição de que nós estamos sujeitos ao pecado. Ser justificado é um termo jurídico que significa que no momento que um pecador verdadeiramente crê em Jesus Cristo, do trono de Deus, Deus declara essa pessoa publicamente reta diante dele para sempre. Vou repetir. Ser justificado é quando você declara sua fé em Jesus Cristo de forma verdadeira. E Deus lá do trono, Ele declara para toda a criação que você é justo por causa de Jesus Cristo, para sempre. E Deus ele passa a tratar você como uma pessoa justa, como uma pessoa correta. Mas não é só isso. Veja, isso já é maravilhoso. Porque nós não merecíamos ser tratados como pessoas justas. Mas Ele nos trata assim. Mas não é só isso. O mais incrível é, pense em Jesus. Ele viveu uma vida perfeita. Nele não há pecado, nós sabemos disso. Ele viveu uma vida à parte do pecado. Ele viveu uma vida perfeita diante de Deus.
O que Deus faz é, Ele pega a vida perfeita que Jesus viveu e imputa essa vida reta em nós. Isso é ser justificado. Não é só Deus declarar você justo. Ele pega a vida perfeita de Jesus e coloca em você. E quando essa pessoa recebe isso, ela se torna vestida com a justiça de Cristo. Ela se torna justa diante de Deus no mesmo nível que Cristo foi. Você entende isso? Deus pega a justiça de Cristo e coloca em você. Ele começa a te olhar da mesma forma que Ele olhava para Cristo. A partir do momento que você declara sua fé em Jesus verdadeiramente e vive para isso. Então pensa comigo, Jesus ele veste uma túnica de justiça infinita. Jesus está vestido de justiça infinita. E ele veste todos os irmãos dele que creem com essa túnica de justiça. Todos os irmãos e irmãs que creem nele, ele veste com essa mesma túnica de justiça. Você consegue acreditar nisso? Você está vestido com a túnica de justiça de Jesus. E como nós somos justificados? O próprio verso 24 responde: gratuitamente pela sua graça. Parece pleonasmo, redundância, né? Gratuitamente de graça, né? Por quê? Porque é muito difícil para nós entendermos que a salvação é de graça. O orgulho do homem sempre leva ele de querer se salvar sozinho. Porque quando nós pensamos, antes de conhecer verdadeiramente o Evangelho, quando nós olhamos para isso, a primeira pergunta que vem quando você se converte é: o que eu preciso fazer para ser salvo? Não é? Eu aceitei a Jesus, eu criei. O que mais que eu preciso fazer? Não, é só isso. Você aceitou Jesus e creu nele. Se você creu nele verdadeiramente, sua vida vai ser transformada, você não precisa fazer mais nada. Não há nada que você possa fazer para ser justificado, é de graça. Você já fez, você creu nele, entregou sua vida a ele, verdadeiramente, então você é justificado. O homem ele quer que Deus seja sempre o devedor dele, sabe? Deus, tu me deves. E não o contrário. Então o homem sempre busca fazer coisas a mais para angariar e ter um crédito com Deus. Só que Deus, a visão dele não é de meritocracia. Deus ele só deve uma coisa para o homem. Já falei isso aqui diversas vezes: o inferno. Deus só deve para o homem o inferno. E isso é que nós vamos conseguir ganhar pela força do nosso próprio braço. É isso que nós merecemos. O inferno. Misericórdia, sabe o que é misericórdia? É quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Então se alguém te perguntar o que é misericórdia, você já sabe: quando Deus me dá aquilo que eu não mereço. Isso é maravilhoso, por quê? Porque você nunca deu um motivo para Deus te salvar. Muito pelo contrário, nós só demos motivos para Ele nos condenar. Mas Ele não te salvou por sua causa. Deus te salvou por causa dele mesmo, daquilo que Ele é, tem tudo a ver com Ele, com o que Ele é. Não tem a ver conosco. Isso se chama graça. Não é? Quando a gente pergunta, o que é graça? A gente fala um favor imerecido, né? Mas graça é isso. É quando nós merecemos algo, mas Deus, independente daquilo que nós somos, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Não há motivo para Ele fazer o que Ele fez, somente porque Ele te ama. Isso basta. Só que agora vem o maior problema que existe na Bíblia.
A verdade mais aterrorizante que existe na Bíblia, e eu já disse isso aqui uma vez também. Sabe qual é a verdade mais preocupante que existe na Bíblia? Deus é bom. Deus é bom. Essa é a verdade mais aterrorizante que existe na Bíblia. Mas Felipe, não parece algo bom? Como assim? Deus é bom é algo maravilhoso, é algo bom. Como é que isso pode ser aterrorizante? Deus ele é bom, mas você não é, eu não sou. Deus também ele é um juiz. Então o que um juiz bom faz com gente como nós? O que um juiz que é bom faz com gente como nós que somos maus de coração, continuamente maus? Vou dar um exemplo. Um assassino foi até a sua casa e matou toda a sua família. E o juiz, na hora de julgar ele, absolve ele. Ele é um bom juiz? Agora se coloca no lugar. Você é o assassino, o pecador. Se Deus não te condenar, ele vai ser um bom juiz? Em Provérbios 17:15 diz assim, ó: o Senhor detesta quem justifica o ímpio, e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. E aqui está todo o problema, porque a Bíblia não pode ser contradita. A palavra de Deus não pode ser quebrada, ela não pode ser contradita. Em Romanos 3 nós estamos muito felizes. Por quê? Porque vimos que Deus justifica o ímpio. Mas Provérbios 17 diz que Deus abomina aquele que justifica o ímpio. Esse é o maior problema da Bíblia. E o Evangelho é isso. Esse é o Evangelho. Se Deus é justo, Ele não pode perdoar você nem eu. Por quê? Porque nós somos continuamente maus. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem que ao invés de Deus ser justo comigo, Ele me amou. Ele foi amável. E aqui entra outro problema com essa frase, né? Então o amor de Deus é injusto? Deus ele tem que ser justo, mesmo quando Ele é amoroso. Ele precisa manter a sua justiça. E como que Ele pode fazer isso? Como que Ele pode ser justificador do ímpio, mas se Ele ainda abomina aquele que justifica o ímpio? Como Ele pode ser justo e ao mesmo tempo justificador do ímpio? Aí entra o próximo versículo. Um verso 24 ainda, nem mudamos, né? Como que Ele pode ser justo e justificador do ímpio? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aí entra essa palavra muito importante que é redenção. O que é redenção? Quem lembra? Redenção, quem lembra aqui? Pô, gente, faz só 4 meses. É um ato de compra, ó. A Dani lembrou aqui, ó. Redenção é um ato de compra. É um termo de negócios que reflete um ato de compra. É pagar um preço para libertar um escravo. Então lembra lá atrás, lá nas leis de Moisés, nós falamos sobre isso. Quando uma pessoa ela devia para outra, primeiro como que ela pagava essa dívida primeiro? Com o dinheiro, com os bens que ela tinha. Depois, com as terras e animais. Se tudo que ela tivesse não fosse o suficiente para ela pagar a dívida com a outra, o que acontecia? Ela se torna escrava daquela pessoa. Isso na lei de Moisés, lá atrás, lá. Então, quando a gente fala de redenção, é igual a gente falar... Quando o judeu fala de redenção, para ele é muito claro. É igual a gente falar de feijoada para nós mesmos brasileiros. Mas se a gente falar de feijoada para um americano, ele não vai entender o que é.
E para o judeu é a mesma coisa. Quando ele fala sobre redenção, para ele é muito fácil. Ele já entende o que é. Porque é uma lei dos 613 preceitos da lei. Mas para nós não. Então redenção é um ato de compra. Muitos falam que Jesus, ele fez o que fez, morreu para pagar o preço ao diabo. Só que isso não é bíblico. Para quem nós devíamos? Através do pecado de Adão e Eva, para quem nós estávamos devendo? Para Deus. Para o próprio Deus. Quando Adão e Eva pecam, o pecado entra na humanidade. A natureza pecaminosa é passada de geração em geração. E nós nascemos devendo para Deus. Então, para quem que Jesus fez o pagamento? Vamos lá, redenção é um ato de compra. Nós nos tornamos escravos do pecado, por causa de Adão e Eva, por causa do homem, da queda do homem. Nós nos tornamos escravos do pecado. Nós tínhamos como pagar essa conta? Alguém tinha que pagar pela gente. E aí entra a figura do Redentor. Quem aqui já leu o livro de Ruth? O livro de Ruth é uma história de redenção. Né? Boaz é um parente remidor que queria se casar com Ruth, que era o esposo dela era parente de Boaz, só que o esposo dela faleceu. E elas se tornaram escravas por causa das dívidas. E para ele se casar com Ruth, ele precisava redimir. Ele precisava comprar Ruth. E ele vai lá e ele paga a dívida, compra Ruth Noemi, né, e se casa com ela. Só que aí que é a parte mais interessante. O Redentor, ele é um parente próximo. Ele não vai te comprar para te manter escravo. Ele vai te comprar para te fazer livre. Essa é a intenção dele em ser um redentor. Só que isso não muda o fato de que ele é o seu novo dono. Por mais que ele não te trate como escravo, ele ainda tem todos os direitos sobre você e sobre as suas coisas. Então Jesus, quando ele morre na cruz, ele paga o preço. Precisava ser um parente. Todos aqueles que creram nele, ele lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Jesus era o filho unigênito, e ele se torna o filho primogênito. Ele se torna, eu costumo falar, o nosso irmão mais velho. Então ele se torna um parente remidor, e ele paga a nossa dívida. A vida dele era a única que podia pagar, o sangue dele era o único que podia pagar essa dívida, porque nós não tínhamos. A dívida era muito grande para cada um de nós pagá-la. Né? Então ele faz o pagamento para quem? Para o próprio Deus. Né? A gente precisa entender que a justiça de Deus demanda um pagamento, né, para todos os crimes cometidos. E como nós não podemos satisfazer essa justiça, né, nós estávamos condenados pela lei de Deus. E nesse sentido, o diabo tinha poder sobre a sua vida. Você era escravo do pecado. Quando Jesus morre na cruz, foi feito isso, o pagamento foi feito para satisfazer a justiça de Deus. A justiça de Deus foi satisfeita até o último centavo. Mas tem mais. Não é só isso. Não foi só a justiça de Deus que foi satisfeita. A ira de Deus sobre nós foi pacificada. Como assim, Felipe? Nós tínhamos sobre nós, a nossa condenação, a ira de Deus.
né? Quando Jesus ele morre no nosso lugar, ele carrega em seus ombros toda a ira de Deus que estava destinada a nós. Quem lembra lá no Getsemane? Como que ele ora? 3 vezes. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. Que cálice é esse que ele está falando? Em Jeremias fala sobre o cálice da ira de Deus, que seria derramada sobre todos os pecadores. É sobre esse cálice que ele está orando ali. Você acha que Jesus, ele estava ali, a Bíblia diz que ele estava chorando ali, né? Sofrendo por ter que beber do cálice. E algumas pessoas dizem que esse cálice era a cruz, que ele ia para a cruz, ia sofrer fisicamente e tudo mais. E é interessante que depois muitos outros cristãos morreram crucificados. E relatos da história dizem que eles iam cantando e dando glória a Deus para a cruz. Alegres, entregar a vida deles na cruz. Então, cristãos iam fazendo isso de forma alegre. Você acha que o general salvador deles ia estar com medo da cruz? Lógico que não. Ele não estava com medo da cruz. O temor dele era sobre a ira de Deus, que ia ser derramada sobre ele. E isso é interessante porque a ira de Deus sobre nós foi pacificada. Do modo que todo aquele que crê verdadeiramente não vai mais experimentar essa ira. E hoje mesmo, quando Deus nos disciplina, Ele nos disciplina em amor e não em ira. Por quê? Porque Jesus já levou a ira de Deus, toda a ira de Deus com Ele, que era destinada a nós. E resultado, nós éramos escravos do pecado. Agora, por redenção, nós temos um novo dono, que não nos trata como escravos, mas isso não tira o direito dele de ser o nosso dono, o nosso Senhor. E nós somos os servos escravos dele. É interessante, ele é nosso Pai, mas ele é o nosso Senhor. E foi isso que eu falei no começo, nós queremos ter um Salvador, mas nós não queremos ter um Senhor. Nós somos filhos, mas nós somos servos. Por quê? Porque nós fomos comprados. Então nós não temos direito sobre as coisas que nós temos. Nós não temos direito sobre a nossa vida. Você não tem direito de tomar a decisão que você acha melhor. Porque Deus te comprou, você é dele. Deus te comprou através do sacrifício de Jesus. Ele é o seu redentor, o seu parente remidor. Como eu disse, ele não comprou 10%, ele comprou tudo. Ele é dono de tudo. A palavra Kyrios na Bíblia, que muitas vezes é usado na versão original para refletir a palavra Senhor, tem ideia de dono, é dono. Não é simplesmente Senhor. Tem o sentido de ser dono. E a Bíblia chama a igreja de povo exclusivo, povo de propriedade exclusiva de Deus. A gente já leu isso milhares de vezes, né? Está aqui o entendimento, você é propriedade de Deus. E aqui que entra a beleza do Evangelho, como eu disse, Deus, o dono não nos trata como uma coisa. O nosso dono não nos trata como uma coisa. Ele nos faz família. Mas o amor do Pai não cancela o senhorio do dono. É isso que nós precisamos entender. O amor do Pai não cancela o senhorio do dono. Ele é dono e ele é Pai. Ele é Pai e Senhor ao mesmo tempo. E isso que muita gente peca em não entender isso. Ah, Deus é meu Pai, Ele me ama.
Ele é seu pai, mas ele é seu dono. Ele tem direito sobre você, sobre tudo o que você faz, sobre todos os seus planos, sobre todas as decisões que você toma. Ele é seu dono. Não deixa de ser seu pai, mas ele é seu dono. E aí no verso 25, termina aqui a beleza do Evangelho, né? A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Alguém sabe o que é propiciação? Propiciação é quando você mata um animal, né? Lembra lá na época do tabernáculo de Moisés, né? Um animal era entregue como propiciação para satisfazer a ira de Deus no lugar da pessoa. E o pecado era perdoado. Lembra? Quando sacrificavam animais para perdão de pecados. Se não lembra, lê Levítico, é uma maravilha. Você consegue ler em um dia o livro de Levítico inteiro. Vai repetir isso umas 50 mil vezes, essa lei lá, tá? Mas você vai ouvir falar. A quem Deus apresentou como propiciação, de quem que ele está falando? Jesus. Jesus foi o animal, o cordeiro, que foi sacrificado no nosso lugar. E isso que torna um Deus justo perdoar um pecador. E nesse caso ainda continuar justo. Por quê? Porque Deus fez Ele mesmo o pagamento. O diabo estava achando que ia ganhar. Aí Deus falou, ele não pensou numa coisa. Eu mesmo vou pagar o preço. Vou mandar meu filho, que é o próprio Deus. E ele é justo, ele tem o poder para pagar a dívida alta. Só ele pode pagar a dívida alta. E ele paga a dívida. Lembra lá quando Jesus ele clama na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus ele está dizendo basicamente: Deus, por que você me abandonou? Por que Deus abandonou ele? Quando Jesus estava na cruz, todos os pecados de todos aqueles do seu povo foram atirados sobre os ombros dele. Nós somos ímpios e pecadores por nós mesmos, né? E por isso nós estávamos separados de Deus. Para terminar com essa separação, né? Alguém tinha que morrer no nosso lugar separado de Deus. Para ele estar separado de Deus, ele precisava levar todos os pecados. Agora imagina comigo um homem que durante toda a sua vida, durante toda a eternidade, porque Jesus era o Verbo, e o Verbo estava lá no princípio, com Deus. O Verbo estava no princípio com Deus. Antes da criação de todas as coisas, Jesus, o Verbo, já estava com Deus. E até aquele momento ele nunca havia se separado de Deus. Só que para ele pagar o preço ele tinha que se separar. Porque para restaurar uma separação, alguém tem que morrer separado de Deus. Você acha que Jesus estava chorando no Getsemane por causa da cruz? Ele estava chorando e sofrendo por quê? Porque ele ia morrer separado de Deus. Algo que ele nunca passou em toda a eternidade. Jesus ele carregou o nosso pecado, ele foi separado de Deus no nosso lugar. E nós fomos justificados, declarados retos diante de Deus, porque na cruz Deus declarou Jesus legalmente culpado em nosso lugar. E tratou Jesus como culpado, se separando dele, seu único filho amado. Então Deus ele esmaga o seu filho debaixo da força total da sua ira. Toda a ira que devia ser depositada sobre mim e sobre você foi derramada sobre o filho. Então Jesus ele temia essa separação. Foi por isso que ele pede ao Pai: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade
E Jesus ele precisava ser homem para fazer isso. Por quê? Porque se a dívida era do homem, um homem precisava pagar esse preço. Só um homem poderia morrer, mas também ele precisava ser Deus. Por quê? Porque apenas Deus pode ser salvador. Um homem não pode ser salvador de ninguém. Então tinha que ser ele, o Deus homem. Por quê? Porque um homem precisava pagar a dívida de outros homens. Mas precisava ser Deus por quê? Porque somente Deus é salvador. Somente Deus salva. Também somente alguém divino aguentaria a ira de Deus e depois se colocaria de pé. Imagina um homem recebendo toda a ira de Deus, bebendo todo o cálice da ira de Deus. Deve ser a pior coisa. A Bíblia fala, se você tem medo de algo, tenha medo de Deus. Se você quer ter medo de alguém, não tenha medo do diabo, dos homens. Não, tenha medo da ira de Deus. Os evangelhos pregam isso. E como que um homem poderia sofrer, por algumas horas ali numa cruz e com isso salvar uma multidão de homens de uma eternidade no inferno? Por quê? Porque esse homem valia mais que todos os homens somados. Ele era um salvador de valor infinito. E antes dele morrer, ele diz algo. Quais são as últimas palavras que ele diz? Está consumado. E aí ele entrega o espírito dele a Deus. Está consumado. Sabe o que significa esse termo, juridicamente? Totalmente pago. 100% pago. A dívida estava 100% pago. Eu terminei aquilo que eu vim fazer. Ele pagou a nossa dívida e nos comprou para Deus. Ele é o nosso Redentor. E Filipe, o que isso implica na minha vida? Se isso aqui é o Evangelho que foi apresentado aqui agora, então ser cristão verdadeiramente não é ter um alívio na consciência igual a gente acha às vezes. É morrer para a ideia de que você é dono de você mesmo. Isso precisa implicar na sua vida. Porque é isso que não aconteceu ainda com 99% das pessoas que vão na igreja. Jesus te comprou, Ele é o seu dono. Você não é mais dono da sua vida, você não tem direito sobre você mesmo. E aí eu queria deixar duas marcas, práticas de uma fé verdadeira para a gente, porque, põe o verso 25 aí de novo para a gente. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Duas marcas práticas para essa fé verdadeira na vida de um cristão. A primeira, desenvolver um relacionamento diferente com o pecado. Quem está em Cristo cresce em ódio pelo pecado, porque Deus odeia o pecado. Então nós precisamos odiar o pecado. E a segunda marca é a obediência como um fruto, não como uma moeda. A pergunta não é, eu obedeço para ser salvo? Não, a pergunta não é essa. A pergunta é, eu obedeço porque amo a Cristo e quero ser como Ele? Não devemos obedecer porque a gente quer salvo, mas porque a gente ama Cristo e quer ser como Ele. Entende a diferença de pensamento? Muitas pessoas hoje obedecem, são fiéis, vão na igreja, não faltam no culto de domingo, está em todas as programações da igreja. Por quê? Porque quer ser salvo. É o fariseu descritinho. Nós fazemos isso, obedecemos, por quê? Porque amamos. E o próprio Cristo disse, aquele que me ama é aquele que
obedece os meus mandamentos. Né? E um jeito simples da gente aplicar isso na nossa vida, né? Então, se Jesus te redimiu, então sua vida não é mais sua. Primeira coisa. Seu corpo não é mais seu. Você não pode fazer com o seu corpo aquilo que você acha que você tem direito. Terceiro, seu tempo não é mais seu. Quem é você para administrar seu tempo? Seu tempo é de Cristo. Seus planos não são mais seus. O homem pode fazer planos, mas a Deus pertence o amanhã. Seus recursos não são mais seus. Você é só um mordomo que cuida daquilo que é dele. Ele te dá os seus recursos, os recursos dele para você administrar. Isso muda a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar. E cuidado com essa inversão, né? Nós não compramos nossa entrada no reino de Deus igual muitos trabalham para isso. A maioria dos crentes vivem tentando comprar uma entrada no reino de Deus. Não tem como. Não há nada que você possa fazer para comprar sua entrada no reino de Deus. Muito pelo contrário, nós fomos comprados. Né? E a rendição não é o preço da salvação, é o reconhecimento de que houve uma compra. Esse é o outro problema que muitas pessoas consideram rendição como o preço da salvação, o preço que Jesus pagou para nos salvar. Não, rendição é uma compra que foi feita. Jesus te comprou da escravidão do pecado, e ele pagou um preço muito caro, um preço que você não poderia ter pago, e não há nada que você possa fazer para ser salvo. Não há nada que você possa fazer para merecer essa salvação. Isso é o Evangelho. Jesus te justificou e te salvou, e você não tinha como pagar esse preço. E a igreja que nasce desse evangelho, nós, né? Quando uma igreja entende que foi justificada e redimida, ela muda de eixo. Ela para de tratar Deus como ajudador e passa a tratá-lo como Senhor e como Pai. Nós não vamos mais ao culto para pedir por algo, buscar algo. Nós vamos ao culto para entregar algo. Porque Ele já pagou o preço, nós somos bem-aventurados. A igreja justificada e redimida, ela se torna uma comunidade menos ansiosa por possuir, mais livre para servir. Ela não se preocupa com as posses, mas ela se preocupa em como eu posso servir mais, em como eu posso ser mais útil para o reino. Por quê? Porque eu amo a Cristo e o que Ele fez por mim. Uma igreja justificada e redimida, ela cresce em generosidade e missão, não por pressão, mas por gratidão. A gente sempre fala sobre dar dízimo aqui, né? Que é um ato de gratidão. Não é um ato de pressão, é um ato de gratidão. Por quê? Porque nós entendemos que nós damos não porque a gente vai receber algo em troca, mas nós damos porque amamos e somos gratos pelo que Ele fez. A melhor coisa nós já recebemos, a salvação. Então, repitam comigo aqui, ó. Vamos lá para a gente encerrar aqui agora com chave de ouro. Repitam assim: porque eu fui justificado gratuitamente e fui redimido pelo sangue, então eu não sou mais meu, eu pertenço a Deus. Amém? Vamos cear juntos. Enquanto o Natan entrega, eu vou pedir
Quem pudesse colocar de pé para a gente orar. Então hoje nós, tendo essa ciência do que é o Evangelho, tendo essa consciência do que o verdadeiro Evangelho é, nós vamos examinar-nos a nós mesmos e vamos fazer isso em memória dele. Pela última vez nesse ano nós vamos fazer isso em memória dele e ser gratos por esse presente que é o Evangelho. Nós não merecíamos, né? Nós merecíamos o inferno. Mas mesmo não merecendo, né, pelo amor que ele tinha por nós, ele nos justificou, entregando o seu próprio Filho no nosso lugar. E Jesus, ele bebeu do cálice da ira no nosso lugar e levou todos os nossos pecados. E morreu separado de Deus, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus.